Olá, você, boa noite. Estamos chegando para mais uma edição do Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos, com reportagens, entrevistas e, claro, resumo dos fatos desta sexta-feira. Nós vamos iniciando e, claro, não trazendo notícias tão prazerosas de se falar nesse exato momento. Caxias do Sul registra mais um óbito devido à Covid-19. 14º óbito, segundo o último boletim, até o fechamento desta edição. Caxias do Sul também ultrapassa a barreira dos 905 casos de Covid-19, somando-se também a 13 empresas que apresentam surtos e também uma casa de abrigo a idosos. Nós vamos agora ampliar os assuntos sobre informações relacionadas à Covid-19 e seus desdobramentos também dentro de uma visão nacional. A Bitcoin TV foi buscar entender um pouco mais, conversando com o representante do Conselho Nacional de Saúde, para ver como é que analisa o Conselho de Saúde Nacional os desdobramentos do enfrentamento à pandemia no país. Nós trouxemos, então, de uma forma bem abrangente a nível nacional esta observação. A gente separa um trecho e traz para você. Confere aí. De que forma o Conselho Nacional de Saúde, os conselheiros, ou seja, a representação do controle social, da participação popular no Sistema Único de Saúde, está vendo toda a situação. Acho que os números que você colocou no início, eles demonstram que, óbvio, há uma preocupação gigantesca com o impacto disso. Nós estamos no meio de uma crise sanitária realmente sem precedentes. O número de mortes fala por si só, o impacto dela na vida das pessoas, o impacto dela na forma como, inclusive, a sociedade hoje se relaciona, ou seja, as relações sociais são estabelecidas, ele é muito grande. Ou seja, para além da discussão que, infelizmente, permeou boa parte da pandemia em relação ao que, de uma dicotomia, entre vidas, salvar vidas ou salvar lucros, está muito claro que a discussão sobre a necessidade de uma melhor organização dos serviços de saúde, mas principalmente uma melhor organização do Estado, na realidade, em relação à necessidade de garantir políticas de proteção social à população, ficaram muito claras. A pandemia, apesar de todos os impactos gigantescos, negativos, como eu já falei no início, na vida da população brasileira, ela traz, na verdade, para a sociedade a necessidade de que se fortaleçam as políticas de proteção social, ou seja, que o Estado, na verdade, possa efetivamente atuar no sentido de proteger a vida das pessoas, garantir a proteção da vida das pessoas. Então, eu acho que o elemento principal é esse. Infelizmente, a gente sente, e isso não é um sentimento não apenas do Conselho, mas do conjunto, na verdade, das organizações, o conjunto dos movimentos que atuam dentro do Conselho Nacional de Saúde, que representam a sociedade civil dentro do Conselho Nacional de Saúde, sente que, infelizmente, o Estado brasileiro ele não atuou como deveria atuar em relação ao enfrentamento da pandemia. Esse é um sentimento que nós temos. Quando a gente olha, por exemplo, uma discussão que nós vamos fazer aqui nesse instante, que eu acho que é importante, eu sou um dos componentes da Comissão de Orçamento e Finanças e a gente tem como uma das funções avaliar de que forma os recursos da saúde estão sendo utilizados nesse instante para o enfrentamento dessa pandemia, e a gente percebe que existem uma série de problemas, além de problemas orçamentários e financeiros, uma série de problemas políticos na condução do enfrentamento da pandemia. Então, essa eu acho que é uma questão importante. No momento em que o Sistema Único de Saúde sofre desde 2016 um processo de aprofundamento no seu desfinanciamento, porque o processo de financiamento do SUS já é um processo crônico, mas aprofundado pela emenda constitucional 95, ou seja, aquela que congelou os gastos sociais por 20 anos. Então, assim, eu acho que todas essas questões são importantes para que a gente possa efetivamente ver de que forma nós podemos conduzir o processo de enfrentamento agora aos efeitos da pandemia nesse instante. É muito importante esse tema de observar, até porque o Brasil já passa dos seus 50 mil mortes por Covid-19, e essa avaliação é interessante para nós entendermos quantos desdobramentos e como se movimenta dentro desse cenário esses desdobramentos. Nós também hoje, ao longo de nossa programação, conversamos a respeito da tarifa da água com Ângelo Barcarolo, presidente do SAMAI. A nossa linha de conversa foi no sentido de entender ou que ele falasse um pouco mais a respeito desse projeto que visa a remissão na cobrança de juros, multas e correções monetárias das contas de água e afastamento de esgoto. Nós, dentro da janela da oportunidade que nós tivemos
tivemos dentro do Conexão hoje pela manhã, no qual eu e Leandro Adamati estamos apresentando, a gente conseguiu conversar nesta linha. Evidentemente que precisaríamos de um tempo maior para falarmos de outros temas relacionados ao enfrentamento de dificuldades que a população vem nos trazendo. Mas hoje nós vamos trazer uma reportagem que trata especificamente deste importante tema. Preste atenção em trecho que separamos para você desta entrevista. É um projeto que visa minimizar os impactos econômicos frente à pandemia, né, que o planeta, o Brasil, o município está enfrentando, né? Sim. No intuito de remir a incidência de juros, multa e correção monetária sobre as faturas de água e afastamento de esgoto no município de Caxias do Sul. É importante frisar que tão logo nós tivemos o início da pandemia no município de Caxias do Sul, né? No primeiro decreto exarado pelo prefeito municipal Flávio Cassina, dia 18 de março do corrente ano, aonde foram tomadas medidas de distanciamento social, aonde praticamente a cidade por 20 dias parou, todos os segmentos, né, foram maciçamente afetados, seja a indústria, seja o comércio, seja os pequenos empreendedores familiares e principalmente os informais, né? Tão logo se criou o gabinete de crise, de ver da forma como o município iria enfrentar, não somente na questão da saúde, né, perante a Secretaria da Saúde, mas também na questão econômica dos munícipes. Nós encaminhamos primeiramente um projeto, se tu lembrares, né, de isenção da tarifa social às famílias vulneráveis, né, que detêm cadastro junto à Fundação de Assistência Social, né? Esta já está vigente desde abril esta legislação, né? E agora também, como medida de enfrentamento para minimizar a questão econômica, né, junto às faturas da autarquia, né, perante os munícipes, estamos apresentando esse projeto que visa que as pessoas possam pagar, os consumidores possam pagar as suas faturas fora do prazo, tá? Sem a incidência de multa, juros e correção monetária, tá? Isso é um momento importante que nós estamos enfrentando, tá? E é uma medida, mesmo que seja uma medida pontual e para algumas pessoas, verificam que não é de grande relevância, mas que, se nós analisarmos, são destas pequenas situações que nós vamos enfrentando a pandemia e também ajudando a nossa comunidade. Olá, sou o coach financeiro Natanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre o processo financeiro. Plantamos e colhemos. Até ficarmos adultos, passamos por fases da nossa vida. O que faz ter uma vida financeira de riqueza não é somente ter dinheiro. É um caminho, um processo para chegar lá. Entre em contato e vamos juntos trilhar esse caminho para a sua prosperidade. Quem traz também uma análise muito importante referente aos desdobramentos do esporte nacional é ele, Marcos Vaz, que hoje, todas as sextas-feiras, né, dentro do programa Lance Esportivo, tem um debate e aproveitou para trazer um resumo sobre o que lá foi observado por parte dos participantes, que foi pautado o esporte nacional, que possivelmente já está marcando uma data para retornar. Preste atenção também nesse trecho. Com polêmicas, né? Quer dizer, a CBF demorou bastante tempo para se pronunciar a propósito do calendário nacional, do início do Campeonato Brasileiro. Por enquanto só falou do Campeonato Brasileiro das séries A e B, não falou da C, não falou da D. Aliás, é quase uma rotina no futebol brasileiro a CBF tratar muito bem a Série A, tratar um pouquinho a Série B e tratar menos, né, a Série C e a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas a ideia
da CBF é começar o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas, no mesmo modelo, no dia 8 de agosto, naquele final de semana 8 e 9 de agosto, com término previsto em fevereiro de 2021. Mantendo o mesmo modelo, com 38 rodadas, turno e retorno, e assim conhecendo o grande campeão da temporada. Só que existem alguns problemas. Primeiro que os 4 grandes clubes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e o próprio São Paulo, são contrários a essa data. Porque um dos argumentos é a questão de não ter finalizado ainda o Campeonato Paulista. Quer dizer, o Campeonato Paulista de futebol sequer retomou, né? A exemplo aqui do Campeonato Gaúcho. Então, aí está um problema, há um impasse, os estaduais. Então, os clubes grandes de São Paulo entendem de que vai haver um desequilíbrio técnico à medida que clubes como Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, o próprio Flamengo, são clubes que já estão treinando, e no caso do Flamengo, o Flamengo já está inclusive em competição. Há pouco disputou uma partida pelo Campeonato Carioca diante do Bangu. Então, um dos argumentos dos clubes paulistas é exatamente esse do desequilíbrio técnico. O outro é a questão da finalização dos estaduais. Terminar os estaduais para depois começar o Campeonato Nacional. É a mesma realidade aqui do Campeonato Gaúcho, do futebol gaúcho, porque, de acordo com o plano de ação proposto pela Federação Gaúcha para o governo, para o comitê, a competição prevê datas numa fase classificatória ainda terminando em julho, e depois a semifinal do retorno e a final do retorno. Se o Caxias não repetir a façanha do primeiro turno de se tornar campeão no retorno, então nós teremos uma grande decisão, né? Um supercampeonato que seria a grande decisão, envolvendo o Caxias e um outro clube. E a data do segundo jogo, porque são 2 jogos previstos pelo regulamento, a data do segundo jogo seria no dia 9 de agosto, ou seja, justamente no início do Campeonato Brasileiro de Futebol. Se a gente for considerar que daqui a pouco o Grêmio ou Inter ou Grêmio, um deles pode ser adversário do Caxias numa grande final, numa eventual grande final, pode haver um problema, a CBF vai ter que mexer nessa situação. Bom, o Juventude disputa a Série B. Esta proposta da CBF também, então, está relacionada à Série B. Mas o Juventude não está concordando com a data, ou por outra. O Juventude, se tiver que concordar, ok, vai ter que acatar. Mas vai propor, e me parece que há um movimento dos clubes da Série B, que a competição inicie no dia 14 de agosto. Não mais, não nessa data prevista aí, dia 8, né? 8 seria, no caso da Série B, nem seria dia 8, né? Provavelmente seria dia 7, porque a Série B os jogos são nas sextas, nas terças e eventualmente nos sábados. Então provavelmente seria no dia 7 de agosto. Os clubes querem que inicie no dia 14 de agosto, então, a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Como não está sendo fácil administrar essas situações todas, a CBF até demorou para se manifestar, agora se manifestou, se pronunciou, está ajustando com os clubes, mas diante de impasses já com a força dos grandes clubes, os 4 grandes clubes do futebol paulista, que não estão concordando com a data de 8 de agosto para o início do Campeonato Brasileiro de Futebol. Quer dizer, o cenário continua complicado, o cenário continua duvidoso, incerto. A CBF diz que essa data não é uma data já oficial para começar o Campeonato Brasileiro, na verdade. E nós vamos encerrando por aqui o nosso Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos, mas antes só destacando para todos que estão nos acompanhando que o frio chegou e o frio vai continuar ao longo desse final de semana. Nós vamos ter uma temperatura mais baixa sendo registrada no sábado, diferente do domingo. O domingo também será frio, mas as temperaturas ficarão já na margem da casa dos 5 graus. Para sábado está prevendo-se que o amanhecer possa ter até mesmo as temperaturas próximas e com sensação de 0 graus. Claro que pontos mais elevados do estado pode ocorrer a formação de geada, algo que também não está descartado para as
como possibilidade para alguns pontos isolados aqui de Caxias do Sul e das cidades ao entorno. Vamos aguardar para ver. E para quem acha que vai ficar por aí, semana que vem o frio continua. A despedida de junho e o início de julho será com temperaturas baixas e a presença de muita umidade. Eu encerro por aqui. Um ótimo final de semana e uma boa noite a você.